Olá pessoal, muito boa tarde, quase boa noite. Estamos juntos aqui para mais um Plantão Fala Ansiedade. Plantão Fala Ansiedade foi aí algo que a gente começou recentemente, que é justamente para abrir para respostas, para perguntas, respostas, comentários. A gente tem já há muito mais tempo, há mais de ano aí, o nosso Fala Ansiedade, que é o nosso programa temático, né? Sempre trazendo algum tema falando sobre ansiedade. E agora, recentemente, a gente começou com essa iniciativa do Plantão Fala Ansiedade. E o Plantão Fala Ansiedade é justamente para que a gente abra para perguntas, comentários. Normalmente, nos nossos episódios do Fala Ansiedade, às vezes sempre ficava, né, um monte de comentário, um monte de pergunta. E eu quis, inclusive, intensificar o meu trabalho agora nesse momento meio de quarentena, meio da gente estar aí de isolamento em casa. Então, estamos aqui para o 5º episódio do nosso Plantão Fala Ansiedade. E quero já ir abrindo aí para a possibilidade da gente conversar. Hoje, dia 4 de abril de 2020. Até falei aqui no meu stories que ia entrar às 6 horas. Foi corrido aqui, eu tive que postar alguns vídeos. A gente teve a nossa pesquisa. Então são 6h20. Nossa pesquisa, inclusive, foi eu perguntando se você sofre com crise de ansiedade, e a gente colocou ali rapidamente 5 opções. Então a letra A é nunca tive, a letra B é raramente, a letra C é todo mês, a letra D toda semana e a letra E todo dia. E infelizmente muita gente, não que vocês comentaram, né, mas infelizmente muita gente, a maioria falou letra E, ou seja, tá tendo crise de ansiedade todo dia. E aí eu quis fazer um vídeo rapidinho instruindo como é que você faz para fazer a sua inscrição gratuita na Masterclass, na aula que eu vou dar agora na próxima terça-feira, dia 7 de abril, justamente falando sobre chega de crise. Como é que o que a gente precisa aprender, desaprender e desenvolver para não ter crise de ansiedade. Mas o nosso plantão aqui é aberto para qualquer pergunta, qualquer comentário. Estamos aqui à disposição. É sabadão, 6h20 e pouco da tarde, mas estamos juntos aqui. Quero dar um oi geral para o pessoal. E se você já tiver alguma pergunta, algum comentário de alguma coisa que você está sentindo, alguma dúvida que você está tendo, a hora é agora. Tem muita coisa, tem vezes que eu falo, né, que às vezes a gente quer falar alguma coisa, que a gente tá sofrendo alguma coisa, e aí parece que a gente não encontra a pessoa certa, a hora certa, ou no momento certo, o ambiente certo. Então a ideia é justamente que a gente proporcione isso aqui, para que a gente possa compartilhar, e às vezes a sua pergunta, como tem acontecido nos outros plantões, às vezes uma pessoa traz uma pergunta e é uma possibilidade da gente expandir e ajudar outras pessoas também. Então, assim como você ajuda muito quando você vai clicando no coraçãozinho, quando você vai encaminhando para outras pessoas, você pode ajudar muito também quando você traz a sua pergunta, a sua dúvida, a sua dor, às vezes a sua angústia e também a sua alegria, talvez o que você está aprendendo também aí com as nossas conversas, as nossas lives. E aí é claro que conto muito com a presença aqui do pessoal que está ao vivo no Instagram, mas se você também estiver ouvindo e vendo por outros aplicativos de podcast ou por outras redes sociais, YouTube, Facebook, também vale a pena você deixar seu comentário, deixar sua pergunta, deixar sua curtida. Quero dar um oi geral aqui. Se você quiser falar o seu nome e a cidade de onde você está falando, eu já vou tentando decifrar aqui. Então, quero dar um oi geral aqui para a professora Elis, para Andréia, Marilene, Jéssica, Viviane, Pati, Daniela,
Franciele, Fernanda, Irma, Bruna. A Nessinha já botou uma pergunta aqui, então já vou voltar na sua pergunta, Nessinha, legal. A Rosânia, Cris, Giane, Maiara, Valéria, Drica. E aí, já conto com o fato de vocês então estarem de repente me vendo bem, me ouvindo bem aí, mas é sempre uma boa pergunta também, né? A Rosânia está dizendo aqui que sou de Rosânia de Contagem. Ah, não. Bom, a Rosânia de Contagem, Minas Gerais. São Vicente, São Paulo, Ibiúna. A Selma de Ibiúna. A Cícera de Botucatu, São Paulo. Yara, Rosa, legal. Prikelli. A Josi, tudo bom, Josi? Mulheres Notáveis, Psi, muito boa noite. Maria Cruz, a Arlene falando de Rio Branco, Acre, olha que legal. Ricardo, bacana. A Paulistana de Piauí. Então já vamos começar começando mesmo. E já tem uma pergunta aqui que ela é bem genérica, né? Mas eu acho que a gente já pode começar respondendo ela. E aí vocês vão pensando aí se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. A ideia aqui do plantão é justamente estar aqui no plantão. Tamo junto, estamos à disposição e está sendo realmente algo muito legal. A gente fez um piloto e aí no primeiro episódio que eu pensei na ideia e entrei aqui, eu falei, é isso, vamos continuar. A Nessinha está perguntando aqui, como eu faço para me controlar numa crise? Bom, Nessinha, então vamos falar sobre isso. Essa é uma pergunta muito geral mesmo, né? Muita gente tem essa dúvida, obrigado por perguntar. E o que eu faço para me controlar numa crise? O grande desafio, quando a gente tem uma crise de ansiedade, tem algumas dicas. Primeiro, talvez seja o ponto da gente perceber, e às vezes demora um tempo, para a gente perceber que a gente está tendo uma crise de ansiedade. Porque aí provavelmente quem já teve vai me falar aqui que às vezes quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, às vezes parece que a gente está morrendo, às vezes parece que a gente vai estar passando mal ao ponto de quase que explodir, parece que a gente está tendo um infarto, parece que a gente vai desmaiar, parece que alguma coisa muito séria está acontecendo com a gente e a gente não sabe o que fazer. Então talvez, Nessinha e todo mundo, uma primeira grande questão é a gente saber que a gente está tendo uma crise de ansiedade. Pode ser meio bobo falar isso, mas é verdade. Quando a gente traz para nossa consciência, peraí, não, isso aqui é uma crise de ansiedade. Isso aqui é uma reação que o meu organismo está tendo. É uma reação que o meu organismo está tendo, que está ativando um monte de um mecanismo interno para eu me preparar para uma ameaça, uma coisa muito complicada que está acontecendo. Só que na verdade, na hora mesmo, não está acontecendo, não tem uma grande ameaça, mas é como se o meu corpo entrasse num clima de ameaça, que é o que a gente chama do estado de luta ou de fuga. E aí, quando eu entendo que eu tô de novo entrando nessa questão, eu tô entrando de novo nesse estado de alerta, como se tivesse uma grande ameaça, e aí o meu organismo começa a responder para me preparar para fugir ou para lutar. Como se eu tivesse,
como eu brinquei naquele outro dia, a gente falando como se fosse uma zebra na hora que acaba de olhar para uma leoa. Quando uma zebra vê uma leoa, dispara dentro dela um mecanismo, no caso aí é de fuga, não é de luta, né? Tenho certeza que aí uma zebra não vai querer lutar com uma leoa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um processo natural, a nossa ansiedade é um processo natural e que dispara toda uma questão aí da nossa adrenalina, de deixar o nosso corpo preparado para a gente fugir ou para lutar. O grande ponto é que quando a gente vai de forma consistente e às vezes adoecendo emocionalmente e às vezes tendo dificuldades relacionadas à nossa ansiedade, quando a gente não vai trabalhando, e aí a gente chega ao ponto de ter crises frequentes, a gente tá como se fosse ligando esse alarme, ligando essa reação no nosso corpo, mas às vezes sem aquela ameaça. É como se eu disparasse um alarme. Vamos pensar aqui na nossa casa, e é claro que talvez quem mora em apartamento, tem gente que mora em casa. Vamos pensar que existe um alarme para quê? Para evitar que de repente tenha um ladrão, toca o alarme. Só que vamos imaginar que na nossa casa, de repente, tá tocando um alarme todo dia. Como o pessoal respondeu aqui, né? Que tá tendo crise de ansiedade todo dia. Então às vezes eu tô na minha casa e começa a disparar o alarme. Talvez assim, no modo mais simples de dizer, a nossa ansiedade é o alarme da nossa casa que está apitando. E aí ele fica apitando. O alarme ele faz o quê? Ele grita, talvez ele chama. Se tem alguns alarmes que já estão conectados ali a chamar uma segurança, alguma coisa assim. Mas no final das contas ele fica berrando ali. Ou às vezes um alarme de um carro, alguma coisa assim. Então a nossa crise de ansiedade, na verdade, é um disparar de um alarme interno a partir de uma ameaça. Do mesmo jeito que se eu tenho um alarme na minha casa, de repente quando entra alguém, aquele alarme dispara. Só que às vezes é um passarinho que passou, às vezes é alguém que mexeu, às vezes é algum barulho, às vezes é um trovão, às vezes é qualquer coisa. Às vezes esse alarme está tão desregulado que qualquer barulho, às vezes alguém falando, o vizinho falou do lado da minha casa e dispara esse alarme. Então o grande desafio é, primeiro, a gente entender o que é que está acontecendo. E por outro lado, existem vários exercícios e técnicas, de repente, da gente às vezes respirar, da gente perceber que é isso que está acontecendo com a gente. E aí, naturalmente, a gente vai conseguindo se controlar até que o momento que de repente isso vai passando. Mas a grande dica mesmo é que é importante a gente entender por que esse alarme está desregulado. É importante a gente entender por que esse alarme está disparando o tempo inteiro. O que está acontecendo comigo? O que eu fico pensando? O que eu fico remoendo? O que eu às vezes vivi que eu não resolvi na minha vida para que o tempo inteiro isso fique disparando? Então, rapidamente, eu posso dar essa dica. Entender que é uma crise de ansiedade, não que eu estou infartando, que eu estou morrendo, é alguma coisa assim, e que isso tem um tempo, e que isso passa. Só que o problema é que isso passa, mas daqui a pouco volta. Isso passa e daqui a pouco volta. A Flávia está dizendo aqui, meu alarme vive desregulado. Exatamente, Flávia. Então, entender que isso passa, isso pode ajudar a gente a não se desesperar tanto na hora, mas é ruim demais. É ruim demais. Eu tenho certeza que quem me acompanha aqui, poxa, sinceramente, assim, centenas, milhares de pessoas que eu já atendi, e é muito agoniante, é desesperador, mesmo às vezes a gente sabendo. Então, tem coisas que dá pra gente fazer, respirar, tem alguns exercícios, tem várias técnicas. Mas o mais importante é a gente entender que a gente não precisa viver tendo que controlar e remediar as nossas crises. A gente não precisa viver tendo que tomar um remédio para não ter crise. A gente tem que... o mais interessante é a gente perceber que tem várias questões que a gente precisa trabalhar
na nossa vida, trabalhar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa história de vida, para que a gente não tenha mais crise. E é justamente aquilo que a gente vai ter uma aula dedicada a falar isso, que é justamente na Masterclass Chega de Crise. E aí a gente vai ter um tempo maior para falar exatamente sobre isso. Então, o pouco rapidamente que dá para falar é mais ou menos isso. O pessoal aqui já se conectou, mas eu quero responder outras perguntas. A Irma já falou, né? Tá relampeando, aí o coração já acelera. Fico sem fôlego no escuro, a Dá falando. A Irma tá dizendo aqui, tem algum calmante que você recomende? Irma, olha, é uma coisa muito importante que eu gosto muito de falar, é que só aceite orientação de remédio de médico. Eu sou psicólogo, não sou médico. E para questões emocionais, o ideal é que a gente tenha uma orientação de um psiquiatra. Mas já vou te adiantar, e todos os psiquiatras, inclusive, sabem disso, é que o remédio, ele no máximo segura um pouquinho ali, contém um pouco o sintoma, mas ele não resolve. Então, o mais importante é você entender que se você está tendo uma questão emocional que está gerando esses sintomas físicos, você precisa tratar as suas emoções. Como tratar as emoções, Pedro? Tratar questões relacionadas à minha história de vida, como é que eu tenho lidado com meus sentimentos, minhas emoções, o que eu tenho engolido, o que eu não tenho colocado para fora, coisas que às vezes eu sem perceber sinto, às vezes eu tô com muita raiva, às vezes eu tô com muita tristeza, às vezes eu tô com muita agonia, às vezes eu tô com uma irritabilidade, às vezes eu tô sem paciência de nada. Tem gente que eu falo, pô, então assiste esse vídeo. Ai, Pedro, mas eu não tenho nem paciência para assistir o vídeo. Mas se você não tá com paciência nem para assistir um vídeo, e aí você quer tomar um remédio para resolver logo, talvez você esteja precisando assistir não só um vídeo, mas muito mais vídeos, ou esteja precisando trabalhar ainda mais os seus sentimentos, as suas emoções, ter um espaço, ter um ambiente, ter um processo terapêutico, algum tipo de acompanhamento que te ajude a se conhecer melhor. Porque às vezes não é, infelizmente não é com alguma coisa, não existe uma pílula mágica que eu tomo e resolve o problema. No máximo, existe um remédio que eu tomo e alivia na hora. Dá um alívio na hora e depois aquilo volta tudo de novo. Então eu tenho que ficar tomando remédio. E se eu ficar fazendo só isso durante muito tempo, daqui a pouco isso vai aumentando o problema. E esse é o grande desafio. Já se inscreveram, já estão se organizando aí para assistir a aula agora na próxima terça-feira, dia 7 de abril, às 8 da noite. A gente mandou uma pesquisa e na média, as pessoas estão sofrendo com crise de ansiedade tem 4 anos. E para ser média, tem gente que está há 1 mês. Então, para a gente calcular a média e chegar no 4 anos, tem gente que está há 10 anos, há 8 anos, há 10 anos, há muito mais. Ou seja, e às vezes tomando remédio. Então, o grande desafio é que, primeiro, eu nunca vou orientar nenhum medicamento, porque eu não sou médico, e não aceite nenhuma orientação de quem não for médico, principalmente e idealmente que seja um psiquiatra, mas que provavelmente ele vai te falar isso, que às vezes aquele remédio é um paliativo, mas que você precisa tratar as causas, e aí tem a ver com trabalhar seus sentimentos e emoções, e um monte de coisa que a gente vai falar aí também na nossa Masterclass. Do mesmo jeito que a Maria falou aqui, né? Pedro, eu tomo remédio e sempre sinto crises, é horrível. Bom, Maria, eu acabei de falar isso, né? Agora que você já tinha até mandado o comentário aqui e eu nem tinha visto, né? Mas então é exatamente isso que eu acabei de falar, né? O quanto que às vezes só o remédio não resolve. E é um desafio à parte
da minha parte para ajudar as pessoas a superarem a própria ansiedade e de entenderem que só um remédio não vai resolver. Porque muita gente, claro, quando a gente está com uma dor, quando a gente está com algo que está machucando a gente, que é algo desesperador, poxa, por favor, me dá alguma coisa aqui para eu tomar para passar isso. Eu entendo exatamente o que vocês estão dizendo. Eu entendo exatamente o que vocês estão desejando quando isso está paralisando a sua vida. E às vezes já está há tanto tempo. Mas, infelizmente, o que eu posso dizer e que vocês já podem ter até já percebido é que não é tomando alguma coisa que a gente vai conseguir de verdade resolver. Agora, a boa notícia, e aí tem uma boa notícia para a gente até melhorar o clima aqui, é que quando a gente começa a entender melhor a gente mesmo, quando a gente começa a se conhecer melhor, quando a gente começa a trabalhar as nossas emoções, quando a gente começa a se organizar internamente, a gente percebe que tinha um monte de coisa complicada que a gente tinha deixado para lá, tinha um monte de coisa mal resolvida na nossa vida, às vezes questões familiares, questões e dores e feridas que a gente vem trazendo lá da nossa infância, coisas que às vezes a gente fica no nível de reatividade, já de agonia, coisas que atrapalham os nossos relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Então, às vezes a gente está reclamando da crise de ansiedade, mas às vezes quando a gente vai olhar, a nossa vida está uma bagunça. E para resolver a crise de ansiedade, a gente tem que resolver essa bagunça que está tendo às vezes a nossa vida. E é justamente quando a gente resolve essas bagunças emocionais é que a gente para de ter crise. Só que aí a boa notícia é que eu não só paro de ter crise. A boa notícia é que eu organizo e curo várias feridas emocionais na minha vida e começo a ter uma vida muito, 1000 vezes melhor do que a que eu tinha. Às vezes até antes de ter a crise. Porque agora parece que assim, é claro, às vezes aquilo que é mais urgente vem primeiro. Se eu estou tendo crise que está me paralisando todo dia, eu só quero resolver a crise. Mas quando eu resolvo e reorganizo a minha vida, eu percebo que o ganho de resolver a minha vida foi muito maior do que não ter a crise. Porque a crise é um sintoma das dores e dificuldades que eu não resolvi na minha vida. E essa é a grande proposta, né? Esse é o grande tratamento. Então não existe um remédio que eu vou tomar que vai resolver essas feridas da minha vida. E às vezes essas feridas da minha vida não tem a ver com eu ter que ir lá conversar com todo mundo, resolver o problema, falar com meu pai, com a minha mãe. Às vezes, infelizmente, talvez meu pai já tenha falecido, minha mãe já tenha falecido, talvez eu nem tenha conhecido meu pai, talvez eu não tenha conhecido minha mãe, mas às vezes é resolver essas feridas dentro da gente. E que a gente fica querendo tanto ignorar que a gente bota uma pedra em cima e sem perceber aquilo ali está atuando dentro da gente. E quando a gente tem a força, ou às vezes até pela dor, e fala, não aguento mais essa crise, e eu vou lá, e agora vamos lá, tem algum, mas eu não sei nem por onde começar. E às vezes é um processo terapêutico, às vezes é, como eu falei, o que eu vou falar na Masterclass, às vezes é aquilo que eu oriento nos meus cursos, nos meus atendimentos, nos meus desafios, é a gente ter a coragem e a força de reorganizar a nossa vida dentro da gente mesmo, em relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às situações traumáticas da vida, vários desafios, nossos relacionamentos. E aí, isso que eu tô dizendo que é a parte mais legal, porque aí parece que a coisa mais importante da minha vida era resolver a crise. Mas na verdade a coisa mais importante da minha vida é ter a minha vida de volta. Ter a minha satisfação de volta, voltar a sonhar, voltar a viver de verdade e não ficar só sobrevivendo. Voltar a ter a coragem de agir, voltar a coragem de encarar certos desafios, mesmo sem a certeza que eles vão dar certo, né? Ter o ânimo, como a Marx falou aqui, muitos ânimos, é voltar a ter ânimo para encarar as coisas, para conseguir, enfim, celebrar a minha vida, me divertir e fazer as coisas que eu tenho certeza que vocês merecem fazer. A Flávia está comentando aqui, adorei você ter mencionado a questão da organização. Me sinto engessada, paralisada,
tenho um tanto de coisa para fazer, resolver e não saio do lugar. Não tenho iniciativa e nem ânimo. Bom, Flávia, então, se você gostou dessa questão do que eu falei da organização, gostei também do seu comentário, porque isso ilustra muito o que acontece nesse quadro, né? E às vezes, por isso que às vezes eu digo, e eu tenho certeza que quem está sofrendo, às vezes tem uma certa dificuldade de acreditar, que às vezes depois de um certo tempo a gente pode agradecer a nossa ansiedade, a nossa crise de ansiedade, ou às vezes o nosso processo depressivo, o nosso adoecimento emocional. Sabe por que a gente pode agradecer? Porque às vezes se não fosse por ele, a gente não tinha tido o impulso de resolver certas coisas na nossa vida. E quando a gente consegue desatar esses nós, resolver certas coisas na nossa vida, a gente começa a ter mais energia e aí a gente começa justamente a fazer isso que você falou que está tendo dificuldade de fazer. E quando você começa a fazer, resolver, sair do lugar, ter ânimo, você começa a construir uma vida 1000 vezes melhor para você mesma. Só que você não teria feito isso se não fosse às vezes a dor dessa paralisação. Então é um mal que às vezes vem, que é uma dor, que é um sofrimento, mas que às vezes ele pode me ajudar a transformar a minha vida para algo muito melhor. A gente vai falar mais sobre isso, especificamente sobre isso, amanhã, domingo. A gente tá aqui sábado, tá aqui domingo, tamo aí. Que é justamente quando a gente vai falar sobre o problema e a solução. Que a gente vai falar sobre isso, como que às vezes as nossas dificuldades podem ser as nossas soluções, pode ser a solução para a nossa vida. A Rita está dizendo aqui, eu não consigo ficar sozinha. Bom, Rita, isso é algo que também acontece muito. Não sei se às vezes você não consegue ficar sozinha no ambiente, e aí às vezes porque você sente uma solidão, ou às vezes sente um medo, ou às vezes você não consegue ficar sozinha em relação a algum relacionamento, muito que às vezes pessoas estão num relacionamento que já não tá legal, que às vezes eu sei que de repente nem, sei lá, com alguém que não combina comigo, com alguém que não conecta, ou às vezes eu tô me relacionando com pessoas só para fugir da minha solidão. E aí, a gente já teve inclusive um episódio falando sobre isso. Eu não lembro agora qual que foi nem o número e nem o tema, mas era alguma coisa relacionada a fugir da solidão, alguma coisa assim. Então vale a pena, de repente, você entrar lá no meu canal do YouTube e dar uma procurada. É Pedro Costa Fala Ansiedade. Mas o que eu posso te dizer é que todo um trabalho que vai ajudar a gente a superar a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas questões emocionais, tem a ver com melhorar a relação com a gente mesmo. E melhorar a relação com a gente mesmo tem a ver com a gente se tornar uma melhor companhia pra gente mesmo. E se tornar uma companhia melhor pra gente mesmo quer dizer que a gente vai conseguir transformar a nossa solidão em solitude. Eita ferro, peraí. O que é solidão e o que é solitude? A solidão é quando eu me sinto sozinho. Eu sinto um vazio por estar sozinho. E agora eu acabei de lembrar até o título do nosso episódio, que foi Solidão no Meio da Multidão. Então, às vezes eu tô me sentindo sozinho, às vezes até no meio da multidão. Às vezes até quando eu tô entre outras pessoas, eu tô me sentindo sozinho, vem aquele vazio. E qual é a diferença quando eu consigo transformar isso na solitude? Às vezes eu posso estar sozinho também, mas eu posso estar percebendo e reconhecendo e estando no prazer da minha própria companhia. Então, quando eu consigo fazer companhia para mim mesmo, ou ter prazer em estar na minha companhia, isso pode ser chamado de solitude, que não é sentido como uma solidão, um vazio, que às vezes pode vir quando eu estou sozinha, como você falou, e às vezes pode acontecer até quando está um monte de gente em volta e mesmo assim eu me sinto sozinho.
E o caminho é justamente fazer um trabalho, né, em relação à minha autoestima, minhas emoções, curar certas feridas da minha história de vida, enfim, todo um trabalho que a gente faz, às vezes em processos terapêuticos, e algo que também a gente vai conversar, inclusive, na nossa Masterclass. Vamos lá. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Eu não sei se tá começando a vir todo um vento aqui. Vocês estão vendo um raio atrás? Eu vou botar esse frufruzinho aqui no microfone. Começa a ventar, ele começa a fazer barulho. Então vamos lá. A Maria perguntou aqui, né? Por que me sinto travada quando se trata de interagir com o meio social? Boa pergunta, Maria, porque isso acontece muito. E às vezes tem até a ver com aquilo que a gente falou, né? Acabei de falar agora, de sentir solidão até no meio das outras pessoas. Normalmente tem a ver, e a gente estava até falando isso, não lembro agora se foi ontem ou antes de ontem. Porque com live todo dia tá difícil de lembrar o que foi Fala Ansiedade, o que foi Plantão Fala Ansiedade. Mas isso pode ter a ver com a relação que eu tô comigo mesmo. Às vezes eu tenho um olhar e uma fala comigo mesmo tão crítica, tão julgadora, que eu acabo imaginando e sentindo como se todo mundo que estivesse olhando para mim, ou todo mundo que eu fosse interagir, trouxesse esse mesmo nível de crítica, de julgamento para mim. E quando isso acontece, me trava muito, como você falou. Porque imagina, às vezes se eu me julgo pra caramba, se eu só vejo os meus defeitos, se eu não consigo reconhecer nenhuma qualidade minha, se eu não consigo trazer um nível de amor, de valorização para mim, enfim, para minha vida, eu fico imaginando que todo mundo que está me olhando está trazendo essa mesma coisa. Ou seja, às vezes eu sou ferrenho no meu julgamento. Então, como a gente brincou aqui no espelho, né? Eu tô olhando, eu olho pro espelho, eu sempre olho o que tá de defeito. Ah, não, isso aqui tá complicado, minha orelha, não sei o que, eu sou muito burro, eu sou muito isso. E eu faço isso comigo mesmo. E aí, como a nossa relação com o mundo é sempre, às vezes, uma mão dupla da nossa relação com a gente mesmo, alguém me olha e eu tenho a convicção que essa pessoa está olhando exatamente do mesmo jeito que eu olho para mim. Eu tô achando que essa pessoa está me criticando, que está me condenando, que acha que eu sou feio, que acha que eu sou burro, que acha que eu sou inútil, que acha que eu sou incompetente. E como é que a gente vai se relacionar com alguém que acha isso tudo da gente? O problema é que a pessoa às vezes não tá achando nada disso da gente, mas a gente já criou na nossa cabeça, porque a gente tá botando às vezes na mesma moeda a relação do outro para com a gente. E aí, o que pode ajudar? Pode ajudar eu melhorar essa relação que eu tenho comigo mesmo. Esse é um ponto importante. Então, fazer todo um trabalho de resgate da minha autoestima, resgatar a minha relação comigo mesmo e, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo essa habilidade de interação social. Porque, às vezes, também eu fiquei tão travado há tanto tempo, ou, às vezes, eu estou dizendo, às vezes, aquilo que eu reproduzo comigo mesmo, né? Às vezes, pode ser também um aspecto que eu sofri muito em outras relações do meu passado. Então, às vezes, na escola, eu sofri bullying, eu sofri muita crítica, eu sofri toda uma situação que foi muito desagradável com outras pessoas. Então, é como se eu tivesse aprendido que as pessoas vão ser sempre cruéis comigo, as pessoas vão ser sempre muito críticas, muito, às vezes, violentas nas palavras, às vezes até fisicamente. Então, é como se eu ficasse muito reativo, porque eu generalizei aquilo ali para todo mundo. Então, falando rapidamente, é claro que às vezes é importante entrar em cada caso, mas pode ser isso, pode ser como é que eu estou me lidando comigo mesmo, pode ser situações que eu vivi,
Às vezes essas situações que eu vivi lá atrás podem justamente ter intensificado essa relação complicada comigo mesmo. E aí é um grande trabalho de eu ir desenvolvendo um outro tipo de relação comigo mesmo e um outro tipo de relação com o mundo à minha volta. E aí eu vou superando isso. E aí eu quero dar um exemplo, porque a sua pergunta é muito importante, acho que pode ajudar várias outras situações. Vamos supor que eu sempre andei na rua. Então eu sempre andei, foi sempre muito bem. Só que teve uma vez que eu fui andar e eu fui atravessar a rua, e aí talvez eu não estava tão atento, e de repente veio um carro muito rápido e me atropelou. Graças a Deus eu sobrevivi, mas talvez eu me machuquei muito, talvez tive que ficar internado um certo tempo. E aí depois eu me recuperei, e aí eu volto a conseguir caminhar. Só que aí toda vez que eu vou atravessar uma rua, parece que meu organismo entra nesse estado de alerta, de medo, de ansiedade, de alarme, como se falasse, peraí, você tá querendo atravessar a rua? Você tá doido? Você não lembra que a última vez que a gente foi atravessar a rua, a gente quase morreu atropelado e você tá querendo aqui atravessar a rua? Você tá doido? Então, também ajuda esse exemplo, ajuda a gente a ilustrar como é que às vezes a nossa ansiedade, o nosso medo, às vezes é de proteção, que é como se fosse essa parte dentro da gente falando, não atravessa, você não lembra que você quase morreu a última vez que você atravessou? Ou seja, foi quase como se fosse algo aprendido, algo registrado na minha cabeça, que depois vai me ajudar a me proteger para outras situações. Só que quando é uma situação que eu tive um grande impacto emocional, às vezes essa uma situação que eu fui atropelado fica mais forte do que as 1000 vezes que eu atravessei a rua tranquilamente. Por isso que às vezes aquela uma vez que eu fui criticado, ou que eu fui psicologicamente talvez agredido, vale mais do que às vezes 1000 outras vezes que eu não fui, ou às vezes até outras vezes que eu fui elogiado. Porque aquilo marcou mais dentro de mim. Agora, cabe a nós entender esse mecanismo, entender isso que é esse alarme de proteção do nosso corpo e acalmar o nosso corpo para que a gente possa dizer, bom, eu estou entendendo agora, faz sentido. Eu realmente quase morri porque eu fui atropelado ao atravessar a rua. Obrigado por acionar esse alarme. Obrigado, meu corpo, meu organismo. Você é fogo, você é muito bom. Obrigado. Você registrou isso e agora está tentando preservar a minha vida. Me colocando, às vezes, até em pânico. Mas para que eu não atravesse, como se fosse alguém desesperado. Não, pelo amor de Deus. E aí eu posso agradecer essa reação, entender essa reação e não ficar, meu Deus do céu, eu tô desesperado, eu fui atravessar a rua, mas eu tô tendo um ataque do coração aqui. Não, não é isso. Entender essa lógica, entender esse mecanismo de preservação, acalmar, agradecer e falar, mas agora, deixa comigo, porque eu vou usar essa experiência negativa que eu tive de ser atropelado para melhorar a minha habilidade de atravessar a rua. Então, só eu quero te dizer que você pode se acalmar. E eu quero te dizer, quero te agradecer, te acalmar. Mas agora eu conscientemente vou, do mesmo jeito que você está usando aquela última experiência que a gente quase morreu para me dar um ataque aqui, para me paralisar, para me ajudar. Mas calma, às vezes não está ajudando, porque eu preciso viver, eu preciso atravessar outras ruas. Mas fica tranquilo, meu corpo. Obrigado. Porque eu vou usar essa mesma experiência complicada que eu tive para virar um melhor atravessador de rua. Então calma, meu organismo, porque agora eu também, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então não vamos precisar ter essa reação automática maluca. E não é maluca, é de proteção, então tá tudo bem. Mas agora, você fica tranquilo, meu corpo, que eu vou começar a atravessar a rua ainda melhor. Eu vou começar a ter uma vida ainda melhor a partir dos meus traumas.
E eu não vou deixar que os meus traumas me paralisem. Pelo contrário, eu vou usar os meus traumas, eu vou usar as minhas dores para ter uma vida ainda melhor. Seja para atravessar melhor a rua, ou para ter melhores relacionamentos, ou para me relacionar melhor com o mundo à minha volta, ou para ter uma relação melhor ainda comigo mesmo, ou para construir uma vida melhor para mim mesmo, a partir das experiências negativas. Porque às vezes eu posso falar, mas eu fui atravessar a rua e veio uma pessoa e foi muito rápido e me atropelou e eu não tive o que fazer. Mas aí, vamos pensar de novo. Às vezes a pessoa veio na contramão, só que eu só olhei para um lado e não olhei para o outro. Agora, a próxima vez que eu for atravessar a rua, eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro, eu vou olhar bem direitinho, ou eu vou atravessar no sinal, ou eu vou atravessar na passarela, ou eu vou atravessar na faixa de pedestre, mesmo assim, com certeza olhando para os dois lados. E eu vou ter uma vida melhor ainda, porque eu aprendi a dor pela dor. Mas não me paralisar pela dor, aprender pela dor e crescer a partir da minha dor. Então talvez esse seja um grande ponto, crescer a partir da nossa dor. Então se a gente está sofrendo, e é isso que eu de verdade quero falar para vocês, não como ignorar que eu estou sofrendo, porque você não sabe o que é para mim. E às vezes a gente sempre tem a noção, a ideia de que não, o meu é pior, o meu caso é pior. Você está falando isso porque você não sabe exatamente o meu caso. Exatamente o seu caso eu não sei, mas o que eu posso dizer é que eu já falei com milhares de pessoas. E eu sei que, eu acredito de verdade, eu acredito com todas as minhas forças, que porque pior que foi, ou pelo pior que é o seu caso, você consegue transformar esse pior em força para transformar em algo muito melhor. Principalmente por ter e por estar vivendo esse pior. Do mesmo jeito que às vezes se eu sofri ao ser atropelado, eu vou saber atravessar a rua muito melhor do que alguém que nunca foi atropelado. Não atravessando com medo e dando agonia o tempo inteiro, mas atravessando com consciência, com responsabilidade, com tranquilidade, com responsabilidade, olhando, ajudando até outras pessoas. Não, calma, não se afoba não, vamos ficar aqui, vamos ali agora abrir o sinal, tô olhando. E é claro que atravessar a rua é só um exemplo bobo, mas isso tem a ver com se relacionar, isso tem a ver com trabalho, tem a ver com vida pessoal, tem a ver com um monte de coisa, que a gente pode usar a nossa dor para dar esse salto. E essa é a parte boa. Essa é a parte boa, essa é a notícia boa que eu quero trazer para vocês. E, sinceramente, essa é a melhor parte do meu trabalho. A melhor parte do meu trabalho, tem gente que fala, Pedro, mas você é psicólogo, você lida com gente, às vezes, com dor, sofrendo, chorando o dia inteiro. Meu Deus, como é que você aguenta? E chorar faz parte do meu trabalho, ter gente com dor, sofrendo, chorando, faz parte do meu trabalho? Faz sim, com certeza faz sim. Mas também eu não vejo outro trabalho que eu tenha a oportunidade de ajudar as pessoas a usarem a própria dor para ter uma vida muito mais feliz, com muito mais bem-estar, com muito mais realização, e ver essa transformação e ter a sensação de não que fui eu lá que fiz, mas eu ajudei, eu facilitei para que a pessoa tenha esse crescimento e tenha uma vida com muito mais felicidade e satisfação. Isso também eu acho que não é todo trabalho que tem. E aí eu fico muito feliz que tem choro, tem dificuldade, tem problema? Tem. Tem gente que às vezes não toma essa iniciativa, como no meu caso aqui, né? A gente fala sobre isso, e é claro que eu gostaria de ajudar. A minha meta, a minha missão é sempre ajudar mais pessoas, ou seja, ajudar mais, não só ajudar um pouquinho, muita gente, ou nem ajudar muito, pouca gente. O meu desafio é ajudar muita gente. Então essa é a minha missão, essa é a minha meta. É isso que eu coloco na minha cabeça todo dia não todo dia que eu acordo, deveria ser todo dia que eu acordo, mas a minha missão é essa, é ajudar muito, mas muita gente também.
Então não adianta eu só ficar lá fechado no meu consultório e aí atender algumas pessoas, e eu posso ajudar muito, mas poucas pessoas. Mas Toninho, não adianta eu fazer alguma coisinha aqui e ajudar muitas pessoas, mas ajudar só um pouquinho. Meu objetivo é ajudar muita gente. Mas para isso eu preciso me reinventar, eu preciso às vezes dar diferentes exemplos, e ao mesmo tempo, quando isso acontece, é algo que de verdade para mim traz um salário simbólico e alguma coisa no sentido de ter sentido para minha vida além de mim. Além de mim pessoalmente, além de, claro, proporcionar. Mas eu sei que, por mais que eu queira, existe um limite, que é o limite da percepção de cada um que existe saída, da percepção de cada um que eu posso parar de, às vezes, me travar, de me sabotar, e que eu enxergo uma saída. Para a percepção de cada um que, às vezes, eu preciso me dedicar mais num caminho, no outro, porque vai valer a pena. Para a percepção de cada um que, às vezes, não é tomando um remédio que eu vou curar essa dor emocional e sofrida que eu tenho. E que aí, independente disso, é claro que a gente coloca às vezes uma visão, um objetivo grande, mas cada passo, se conseguir celebrar cada passo, cada momento, cada comentário, cada movimento, cada live, cada atendimento, cada pequeno passo, faz com que a gente continue. Porque não é de um dia para o outro que eu falo, minha missão é essa, minha missão é linda, olha que bonito. E aí, de repente, já chega no dia, eu já ajudei muito, hoje eu ajudei muito, mas não, então vou desistir. Já tentei de tudo. Poxa, fiz 2 lives e não ajudei ninguém. Fiz isso, fiz aquilo, e não deu certo, não fez aquilo que eu imaginei. Então, talvez é o desafio da gente continuar, da gente persistir. Mas eu já estou viajando demais aqui, vamos tentar voltar aqui para os nossos comentários. A Soraya falou que o remédio só alivia, isso mesmo. Vamos lá. Agradeço aí a atenção, a paciência de vocês. A Vanessa falou, Pedro, ansiedade também causa medo de tudo. Será porque é isso que eu estou em crise de ansiedade, não sinto nem fome? Então, Soares, pode ser sim. Tem coisas que estão muito interligadas ali, né? Quando você fala medo, ansiedade, às vezes tem a ver com uma insegurança, tem a ver com uma sensação de como se tivesse algum perigo, né? Com uma sensação de que tivesse algum problema, que aí me deixa inseguro, que me deixa com medo, que me aumenta a minha ansiedade. E aí o grande desafio para a gente superar isso tem a ver com trabalhar a minha confiança. Quando eu estou me sentindo mais seguro ou segura, quando eu estou me sentindo mais confiante, os problemas às vezes eles podem continuar o mesmo, do mesmo tamanho, mas eu me sinto maior diante dos problemas. Então se eu estou sentindo medo, muita insegurança, isso vai aumentando minha ansiedade, é porque às vezes eu vou me sentindo muito pequenininho. E aí meu problema, como eu já faço sempre aqui esse jogo do dedinho aqui, né? Eu fico muito pequenininho e meu problema parece que vai me engolir. E aí a gente quer resolver o problema, às vezes o problema, são vários problemas que eles estão às vezes desse tamanho. E o grande trabalho que a gente faz é melhorar a minha confiança, a minha percepção de mim mesmo, a minha segurança. E quando eu vou me trabalhando, eu vou me fortalecendo, eu vou crescendo diante do problema. Você viu que o problema ficou o mesmo tamanho, mas eu tô desse tamanho aqui. Esse problema aqui não vai me engolir, não. Se antes eu tava me sentindo desse tamanhozinho, e aí eu queria ficar fugindo, correndo, porque esse problema ia me engolir a qualquer momento, agora desse tamanhozão, quem vai engolir esse problema sou eu. Eu que vou dar um jeito e vou resolver isso aqui. Então por isso que às vezes a terapia, né, eu brincava muito, às vezes o pessoal chegava para atendimento
E vira e mexe chegava gente que falava que chegava lá quase que meio obrigado. Ah, eu tô aqui porque minha mulher me obrigou, tô aqui porque meu pai, minha mãe me obrigou, meu marido me obrigou, entre aspas. E aí o grande desafio era, bom, então, já que você tá aqui, né, faz uma experiência, então, vamos fazer uma experiência, ver como é que você se sente. E o mais interessante é que depois que a gente vai começando um processo terapêutico, a pessoa vai se conhecendo melhor e ela vai se fortalecendo, ela vai percebendo porque às vezes eu brincava, poxa, essa terapia vai ajudar pra quê? Você vai me dar dinheiro? Você vai lá resolver o meu problema? Tô com problema com a minha mulher, com a minha sogra. Você vai lá resolver? Você vai lá conversar com a minha sogra? Você vai lá conversar com o meu chefe? Você vai lá dar um corretivo nos meus filhos que me perturbam o tempo inteiro? Você vai dar um jeito no meu marido? Você vai dar um jeito na minha mulher? Ou você vai depositar um dinheiro na minha conta para resolver meu problema? Então o que adianta eu vir aqui nessa terapia? O que adianta eu vir aqui e ficar falando com você? E aí, eu mesmo até já me adiantava e falava brincando isso, né? Eu entendo muita gente que às vezes nunca passou por um processo terapêutico de falar, o que esse troço vai me adiantar? Isso vai resolver pra quê? Você vai me dar dinheiro, vai resolver meus problemas? Não vai. Então pra que eu vou vir aqui e ficar falando com você? Pra falar eu falo com a parede, falo com o espelho, falo com sei lá com quem, com o porteiro, com sei lá quem. Mas o mais interessante, e aí tá tudo bem sentir isso, tá tudo bem pensar isso. Infelizmente, tem dois lados. Talvez nós, psicólogos, ainda não desenvolvemos tanto a habilidade de informar e de colocar mais claramente o que é que a gente faz. E por outro lado, talvez a gente não tenha na nossa cultura um conhecimento, seja às vezes na nossa escola, da importância da gente trabalhar as nossas emoções. Agora, o mais legal é que o meu convite é, vamos fazer uma experiência. Quando a pessoa começa a ter essa experiência, ela começa a se sentir mais forte, mais empoderada. E aí ela começa a crescer diante do problema. E aí eu não preciso. Não é eu que vou depositar dinheiro para você. Até porque você que vai me pagar para eu te atender. Mas esse pagar é um investimento que às vezes a pessoa acaba percebendo que ela tem ainda mais retorno. Ela começa a ter muito mais força para lidar com o marido, com o chefe, com o filho. Ela começa a resolver melhor os problemas dela. Ela começa até, inclusive, a resolver os problemas financeiros dela. Porque às vezes tem a ver com eu não conseguir trabalhar, tem a ver com eu não conseguir render no meu trabalho, tem a ver com eu me colocar como vítima e achar que o mundo está contra mim, mas não perceber que sou eu que não estou fazendo a minha coisa como eu poderia fazer. Sou eu que não estou me dedicando como eu poderia dedicar. Sou eu que não estou percebendo as minhas habilidades, minhas capacidades para que eu possa trabalhar melhor e para que eu possa ganhar mais. E o mais interessante é que mesmo sem dar dinheiro e sem ir lá resolver o problema, na grande maioria das vezes, quando a pessoa se coloca e se implica no processo, ela percebe o quanto que ajudou a resolver as próprias questões e que de verdade foi um investimento, sim, de tempo, de energia e de, enfim, né, de satisfação para vários âmbitos. Gente, faltando aqui um tempinho, eu quero perguntar para vocês, e aí realmente, né, a gente foi viajando aqui a beça, mas tô vendo que vocês continuam aqui comigo, então agradeço. E quero perguntar para vocês aqui, que reflexão que você tira dessa live de hoje? O que você tira como algo positivo? Teve alguma coisa boa dessa live de hoje? Ou você só tá aqui porque não tem mais o que fazer? Não, espero que não. O que você tirou de positivo dessa nossa conversa de hoje? A Marcela tá dizendo aqui, temos que tentar mudar nossos pensamentos e deixar os pensamentos irem e tentar viver na realidade. Legal, Marcela, uma boa reflexão.
Teve mais alguém que tirou algum aprendizado, alguma reflexão aqui, apesar de eu às vezes me empolgar aqui e ir para um monte de lado aqui? Não vale a pena perder tempo com coisas bobas, sair da cama, sacudir a poeira e ser feliz, legal. Tem alguma coisa que você pode. A Prof. Elis, né, falou abraçar o problema e ter aceitação. A Josiane falando, tô aqui porque com você eu aprendi muito, pena que cheguei tarde, tá joia. Depois você pode voltar aqui, fica disponível aqui no Instagram. A Gisele falou, sou mais forte do que a ansiedade, legal. A Maria, gostei, aprendi muita coisa. Que bom, Maria. Depois você pensar, teve alguma coisa em especial que você poderia colocar? Eu falo isso no final, eu tenho feito isso no final, porque eu acredito que ajuda a gente a consolidar e é importante a gente treinar o nosso olhar para o que eu posso aprender com isso aqui. Às vezes até diante da minha dor, se eu começo a aprender com a minha dor, eu treino meu olhar não para sofrer, mas eu posso treinar meu olhar, às vezes o sofrimento é inevitável, mas o que eu aprendo com isso aqui? E se eu treino meu olhar para olhar e falar, nossa, aprendi isso aqui hoje. Aprendi isso sobre mim, sobre a vida. E quando eu vou treinando esse olhar, eu vou conseguindo não só superar as minhas dificuldades, como crescer com elas. Então, uma grande parte da gente crescer com as nossas dificuldades é a gente treinar o nosso olhar para aprender, para tirar algo de positivo. E já que a gente está aqui batendo esse papo aqui, já está chegando 1 hora, também é legal você colocar, porque às vezes pode ajudar outras pessoas também, às vezes a ter esse insight que você teve. E às vezes me ajuda também a talvez melhorar aqui a minha forma de apresentar, ou às vezes me ajudar a entender se eu estou conseguindo passar bem ou não a mensagem que eu quero passar. Então acho que ajuda bastante essa ideia de no finalzinho a gente se esforçar para escrever aqui, poxa, eu aprendi isso. E não precisa ser um grande aprendizado, mudou a minha vida, também não precisa ser assim. Mas o que eu estou tirando aqui de bom? O que eu tiro aqui de legal? O que é isso aqui que me caiu uma fichazinha? E aí você pode estar se ajudando, me ajudando e ajudando outras pessoas também. Aniel aqui, tive um resultado maravilhoso, só de ouvir já sinto calma. Que bom, Nara, fico feliz. Fico feliz em saber. Pessoal aqui entrando agora. É a Sema falando aqui, né, que temos que tentar pensar só no dia de hoje, não pensar no amanhã, né? Às vezes a ansiedade leva muita gente para o amanhã, né? A Nara aqui comentando, então eu aprendi a me valorizar e a gerenciar meus sentimentos, legal. A Vanessa dizendo aqui, né, a melhor maneira é ser feliz e aceitar, enfrentar os problemas, legal. Em relação a isso, né, tem aquele ditado que parece que a gente está numa situação que é assim, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E aí a gente fica ali tremendo, paralisado, às vezes numa agonia, porque se correr o bicho pega, eu não consigo correr, e se ficar o bicho come. E aí tem um adendo que eu acho ótimo nesse ditado, que é se encarar, o bicho some. Então muitas vezes eu fico paralisado, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas muitas vezes se a gente encarar, falar, peraí, qual que foi? Vou encarar esse bicho de frente. Aí o bicho some. Se encarar, o bicho some. Claro que é uma reflexão de empoderamento. Claro que às vezes nossas dificuldades não somem como mágica, mas se a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de encarar, porque às vezes a insegurança faz com que eu fique fugindo, me escondendo, paralisando, me sabotando, não agindo. E às vezes eu falo, peraí, se encarar o bicho some, então eu vou encarar esse negócio. Eu vou agir, eu vou me colocar, eu vou buscar. Às vezes a gente muda até a nossa postura, a gente muda a nossa energia. Eu olho pra mim e falo, agora eu vou encarar. Agora eu vou pegar esse negócio de frente.
Uau, gente, tá acabando aqui a nossa live. Tem gente que falou que amou, vou pensar melhor. Falta 20 segundos. Alguns comentários de aprendizado aqui. Pena que realmente não vai dar tempo. A Ney falou que aprendi realmente a forma de olhar para as pessoas. Eu tenho taxado como tóxico, mas na verdade às vezes é minha dificuldade de mudar. Valeu, beijão, até amanhã, gente!